Então, nosso boa noite mais uma vez a todos os amigos. Gratidão, né, por estarmos juntos aqui, para trabalharmos um pouquinho esse tema abordado por Joana de Ângeles, né? E, primeiramente, vamos rogar a Jesus que nos abençoe o propósito, que nos esclareça a mente, que nos traga um conforto em falarmos de nós, né? Porque esse sentido do assunto é para falarmos de nós, do mecanismo que está em nós, processado pela nossa consciência. E é muito bom nos esclarecermos a fim de cuidarmos daquilo que precisamos, né? A nossa jornada espiritual. Então, que Jesus nos abençoe. Fazemos aquele trato de sempre, vocês podem erguer a mão, interromper, perguntar, colaborar, né? É participativo, sem problema algum, ok? Este capítulo está sendo trabalhado nesta obra aqui, ó, Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pela nossa irmã espiritual Joana de Ângeles. Eu considero extremamente importante nós termos conhecimentos sobre como funcionamos espiritualmente. Afinal de contas, a doutrina espírita reveladora trouxe para nós um despertar da consciência para esse entendimento, não só de cunho, de fundo religioso, porque nós estamos aqui vivenciando uma jornada e o nosso objetivo é o aperfeiçoamento, a nossa aproximação do bem, do amor e, por consequência, a aproximação de Deus, dessa jornada tão importante na vida, essa participação nossa, um burilamento que nós viemos aqui trabalhar, seja no cadinho da família, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, nós sempre temos oportunidades de aprendizado. E às vezes na janela do olho, falamos assim, passa situações, contextos, escolhas que nós não observamos, né? Naturalmente nós não observamos e acaba que passando desapercebido da importância de nós observarmos. Então, esse sentimento é algo que nós carregamos em nós pelos processos de escolhas equivocadas, daquilo que nós ignoramos e depois, logo ali na frente, nós temos conhecimento e se estabelece na consciência. Todo mundo conhece pelo dito da primeira religião constituída, aquilo que nós chamamos de julgamento, assim as pessoas falam, né? Nós da doutrina espírita já viemos com um esclarecimento sobre esse processo. Esse processo está justamente aí também nas escolhas, nas atitudes, nos acontecimentos da vida, em que nós tomamos esse ou aquele caminho e acaba por vezes se estabelecendo um remorso pelos atos que nós fazemos. E nós precisamos conhecer desses processos a fim de que esse processo seja mais libertador e que a gente possa, então, conhecendo a nós mesmos, como disseram os espíritos, né? Que é nos conhecendo profundamente, observando quem somos e como funcionamos e o que estamos fazendo, é que nós podemos fazer os acertos, consertos em si, que nós precisamos realizar na nossa vida. O espírito em si, ele tem um mecanismo, nós, né, usamos essa roupagem física, somos espírito, perispírito, corpo físico, vou ficar nessas três situações que eu creio que a maioria de vocês já conhece, a não ser que estejam pela primeira vez. Mas podem nos procurar depois da palestra, se precisar algum esclarecimento que esteja à nossa altura, a gente faz isso. E nós, espíritos, nesse mecanismo de ida e vinda das reencarnações,
usamos como arquivo de todas as nossas memórias, registram-se pacificamente, passivamente, em nosso perispírito. Nós temos marcas de vivência, e que mergulha num sistema profundo em que esses registros perpetuam durante muitas jornadas. O que acontece com isso? É o primeiro ponto importante para a gente saber. A gente vem errando, veio do planeta primitivo, agora estamos no sistema de provas e expiações, a gente vem se equivocando, a gente vem ignorando certas leis de Deus, a gente vem descumprindo conosco mesmo, e esses registros, muitas vezes, se tornam uma tinta muito forte em nosso inconsciente profundo, cujo trabalho nosso é se dedicar para que a gente transforme más escolhas em escolhas renovadas e boas atitudes. Mas para isso é preciso entender que esse nosso arquivo perispiritual nos remete a situações às vezes parecidas. O que eu quero dizer com isso? Gabriel Delany, num livro chamado... Daqui a pouco vem. Esqueci o nome do livro, mas daqui a pouco vem. Então, Gabriel, Evolução Anímica. Opa, obrigado, já veio o livro. Evolução Anímica vai nos explicar que esse nosso processo, principalmente em provas e expiações, está proporcionando a nós o burilamento e a gente conseguir apagar, ou seja, eliminar da nossa conduta, certas condutas em desacordo com a lei divina, substituindo por atitudes renovadas. Observação, não é atitudes remendadas. Lembra que Jesus falou sobre os remendos novos em panos velhos, que isso fica roto e quanto mais faz, mais força, mais rasga? Isso está descrito essa atitude renovada, ou seja, nós estamos com um propósito de renovação. Mas que renovação é essa? Nós estamos trabalhando para tirar de nós o mal que existe em nós, os equívocos que cometemos, a lei que afastamos de nós e desviamos os outros, para trabalhar perispiritualmente, então, angariando virtudes. E essas virtudes precisam de um trabalho constante. O que eu quero dizer? Todos os nossos registros de atitudes ou de vícios ou de paixões em que colocam o espírito na retaguarda, é preciso muito trabalho para que a gente consiga renovar a visão, as escolhas, as atitudes, o comportamento perante a vida. E dessa forma, esse mecanismo que funciona em nós, que nós registramos, então vão sendo diluídos, a fim de que a gente substitua os vícios, as paixões ruins, os maus hábitos, por então atitudes renovadas, uma forma diferente de ver a vida, um processo de despertar de consciência que nos eleva, nos constrói, nos aproxima de Deus. Por que eu usei esse mecanismo? Porque estabelecemos em nós o processo de culpa dentro desse mecanismo. Isso quer dizer o quê? Aqueles de nós que ainda entendem como um conceito do passado e que se preocupa após morte nesse julgamento, se processa no inconsciente todos os maus atos que nós realizamos, todos os vícios e as paixões, todo o egoísmo, toda vez que desviamos-nos ou desviamos alguém da lei de Deus. Porque os espíritos respondem a Allan Kardec.
Onde está escrito as leis de Deus? E eles nos respondem na consciência. Então, toda atitude ruim desperta em nós algo chamado raiva. Mas a raiva aqui que nós sentimos de nós mesmos e não identificamos como esse sentimento é a maneira de nós fugirmos daquilo que nós não queremos dar conta ou daquilo que nós justificamos. Quando nós temos um desatino, normalmente uma ação que a consciência fica apertando-nos, a gente sempre tenta se justificar. Mas fiz isso porque todo mundo faz, eu errei porque todo mundo erra, eu fiz aquilo por causa disso, por causa de fulano, por causa de ciclano. Então a gente mergulha isso numa justificativa infundada e se instala ali por várias situações, nesta ou pós-morte, o estado de culpa, pelo fato de eu não ter tentado olhar para isso, porque errar todos nós erramos. Mas o fato é que existe uma diferença. Se eu errei e eu identifiquei isso, eu tenho que olhar para isso e ver o que eu vou fazer daí. A tentativa da fuga ou da justificação gera este estado mórbido de culpa em que será cobrado. Vocês já viram aqueles EQMs que a própria ciência muitas vezes divulga, que é quase morte daqueles pacientes, que uns dizem que se sentiram felizes, leves, outros dizem que passou um filme na sua memória, que é muito comum dizerem isso, que viram tudo aquilo que fizeram, mas tudo aquilo que não fizeram. É esse estado da alma, esse processo da consciência, onde estão escritas as leis de Deus, é que vai se passar em nós. E quanto mais nós temos as desculpas às nossas atitudes, sem o entendimento que precisamos refazer os caminhos, nos desculpar, perdoar, procurar restabelecer novamente os equívocos em boas coisas, em boas atitudes, para com o semelhante, se nós não enxergamos isso ou não aceitamos isso, esse processo de culpa está instalado, que gerará inúmeras dificuldades para o espírito, que nós já vamos pincelar aqui algumas ideias. Então, a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. São duas situações que o Espírito Joana nos apresenta. A que procede da sombra do passado na consciência, que se sente responsável por males que haja praticado, e a que tem origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. A do passado. Todos nós sabemos que as nossas aflições, que as nossas dificuldades, ou mesmo quando nós sofremos certas consequências que analisamos agora nessa vida decorrente e que não achamos uma justificativa para termos tantos reveses, tantas dificuldades, tantas angústias na vida, nós sabemos que isso é decorrente de ações que demos causa no passado. Estamos sentindo o efeito de uma causa que demos. E esse efeito, às vezes, é danoso no sentido de que experimentamos aflições, dores, dificuldades de todos os matizes aqui na Terra. Eu creio que, de modo geral, todos nós aqui temos dificuldades. Mas nós também conhecemos dificuldades das criaturas humanas, que às vezes a gente para pensar e fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa
consegue suportar tudo isso. Não há ninguém injustiçado na Terra. Não há nenhum sofrimento que é injustiça na Terra. Não há nenhum sofrimento que é uma punição divina na Terra. Há sim sofrimento cuja causa nós demos. E estamos sentindo, colhendo aquilo que semeamos obrigatoriamente. Somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Então não há injustiças, mesmo quando nós vemos no estado de infância de uma criatura, na rebeldia de uma criatura. E aí nós vemos inúmeras situações. No estado de infância, nós já vamos estudar um pouquinho mais para frente, daí vamos deixar para abordar, que é bastante importante. Não esquecendo que mesmo no estado de infância, que pode ser agravado pelo comportamento dos pais, né? Pelo comportamento educacional dos pais, mas que o espírito que está ali naquele corpinho lindo, frágil, amado por nós, é um espírito bastante velho, muito antigo, e que tem propostas. E que os pais em si podem auxiliar ou então acabar dificultando pela inconsciência do dever da educação que se tem para com os filhos. Então é importante a gente saber. Às vezes a gente pode pensar assim, mas como que eu vou sentir raiva de mim mesmo? Esta raiva está erradicado dentro de si, julgado pela própria consciência do certo e do errado, das leis que geram o universo e equilibram tudo e a todos nós, em que por um desatino nós descumprimos, e nesse processo, como nós não queremos identificar, é mais fácil sentir raiva, né? Às vezes, por exemplo, no estado de infância, só buscando essa raiva aqui, filhos podem sentir raiva, desgosto, desejo de vingança para com os pais. É duro de escutar isso, né? Mas é uma realidade. Às vezes ele reclama desse convívio, ele diz da dificuldade, ele diz dessa punição, sem que o pai se dê conta ou ele se dê conta de todo esse processo. E como ele não consegue se livrar daquela situação, esse sentimento ocorre dentro dele. Por mais que ele se reprima, ele diga assim, nossa, que horror, que péssimo que eu sou, como que eu vou sentir raiva do meu pai, como que eu vou sentir de desejo que ele enxergue, que ele se dê mal, Mas isso é um processo natural. E que depois se estabelece num estado profundo de culpa, por quê? Porque quando decorre das ocorrências naturais da vida, reveses com aquela pessoa, com aquele pai, com aquela mãe, ele se sente culpado porque ele sentiu esse desejo. Aí então ele se sente miserável. De certa forma está acontecendo isso porque ele sentiu aquele desejo. Só que ele não entende que esse processo natural dos acontecimentos da vida não é por causa do desejo dele. Mas como ele sentiu isso, ele se sente extremamente culpado e carrega isso por longos e longos anos, quando não longas reencarnações, né? E aí o estado de culpa, o estado de fuga pode gerar adultos imaturos, inseguros, gerar o medo de relacionar-se, o medo de mudar, o medo de criar uma outra família. E esse medo pode gerar princípios da pessoa que queira uma afirmação. Ele pode ir para o alcoolismo, ele pode ir para a drogadição, e ele não entende porque ele não escapa disso, mas se torna uma teia muito grande, dificultando a vida dele para que ele entenda que ele é o dono do processo, independente dos outros. Porque se nós todos estamos em aprendizado, ora, os meus pais também erram, eu também erro. Eu preciso permitir
o perdão e o auto-perdão por um processo de aprendizado e não acusação, porque essa acusação automaticamente se estabelece em nós um estado de culpa muito grande. Então, da sombra do passado, se fugir aqui, por gentileza, me avisem. Preexiste a vida física, né? Vai além da morte, retorna muitas vezes com a criatura. Quando a ação desencadeia a raiva, não se permitindo a avaliação do desatino pessoal, lentamente o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se faz acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo os arquivos do para os arquivos do espírito, o conflito em forma de culpa que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutoras das lembranças inconscientes. O que ela quis dizer com isso? Esse desatino, essa raiva, esse desejo que não seja assim, esse desejo de vingança, isso que estabelece na consciência ou no ser humano que ele não sente o contentamento, surge nele esse desgosto. E esse desgosto surge muitas vezes em forma de algo que ele não dá conta, não posso resolver, não posso modificar, então eu tenho uma espécie de raiva de mim mesmo pela falta de controle da situação, sendo que a gente não consegue controlar tudo mesmo, porque não depende de nós. O que depende de nós, nós podemos mudar. Mas o que depende dos outros, você não pode mudar. Você vai até o ponto em que o outro vê, aceita e queira mudar. Senão, você não vai mudar absolutamente nada, a não ser que ele queira. Então, isso, né, que não acompanha da coragem para a reparação, isso vai transferindo em forma de culpa, e daí ela diz assim, que ressuma facilmente. O que quer dizer? Que isso está guardado, ele surge, ele brota de dentro para fora e vai se estabelecer na vida por muitos processos. Às vezes o acontecimento não é nem comigo, mas é semelhante, ou seja, aconteceu comigo de alguma forma, mas eu olho essa semelhança no acontecimento da vida dos outros que me rodeiam, na vida daqueles que me acompanham, do colega, do irmão, do amigo, do pai, da mãe, dos parentes em si. E isto fortalece aquele estado da pessoa em que ela volta muitas vezes a cometer o mesmo delito. A gente sabe, por exemplo, uma experiência da ciência, em que isso prova sobre os arquivos que nós estamos falando, a ciência acompanha, a doutrina espírita acompanha a ciência, em que um ser humano que ele tenha se viciado por um entorpecente, por exemplo, ao longo de muitos anos da sua vida, ele tenha vencido uma certa etapa, ele tenha conseguido manter-se limpo, como eles falam, né? Por um esforço. Mas se ele voltar aos mesmos lugares, aonde os amigos, as companhias, as situações eram as mesmas, já foi comprovado que ele se sente como se ele tivesse embriagado, entorpecido, mesmo sem ter usado o entorpecente no momento. É como se aquilo arrebatasse ele. Então, mostra esse ressurge de dentro de nós. Mostra aquela luta que eu falava aos amigos, que o nosso momento da Terra de provas e expiações, no último capítulo desse livro, Evolução Anímica, que fala sobre a nossa evolução em si, os nossos registros, é a modificação, a luta pela modificação de apagar os maus hábitos, as paixões, os vícios, para criar, então, uma renovação. Às vezes a gente pode dizer assim, os corpos aqui na Terra são perfeitos.
até que ponto, né? Nós sabemos que há uma perfeição. E as imperfeições vêm da onde? De nós. Quem cria as doenças? Nós. Quem cria os conflitos? Nós. Quem está forjando um novo corpo para futuras reencarnações, que seja a felicidade, o bem-estar, a saúde? Nós, aqui e agora. Ah, mas se eu morrer, para onde que eu vou? Pense como você está vivendo. Pense como você pensa. Analise como você convive. Aí você vai dizer como é que eu vou me encontrar do outro lado. Porque a gente tem um ditado muito popular que a gente diz assim, ah, coitado, morreu, descansou. Não descansou não. Aí que tudo começa. Sinto muito dar essa notícia para vocês. Aí que tudo começa. Aí vem os processos, para a gente olhar para a gente o que fizemos desta reencarnação. Qual administração demos nesta vida. Aí somos os arquitetos do nosso futuro. Feliz ou infeliz, depende de nós. Então, esse processo todo de olhar para nós e de sair apenas daquele momento em que a gente pensa assim, o evangelho é maravilhoso. É tudo. Mas se você praticar. Se não for só aquele que ouve por aqui, sai por aqui. Ouvidos de ouvir, como dizia o Senhor. Se a gente se conscientizar que o trabalho é nosso, que nós precisamos dar conta de tudo isso. Que nós precisamos, como diz Alberto Almeida, muito simpático, dar conta das nossas encrencas. Arrume as tuas encrencas. Porque é uma verdade. Ninguém fecha os olhos físicos e analisa a nossa consciência por nós. Nem o seu companheiro, nem a sua companheira, nem seu filho, nem sua filha, nem seu pai, nem sua mãe. Eu já estou citando os mais próximos. Então, não desculpe que você fez aquilo ou não fez aquele outro, porque a mãe não queria, porque o pai não queria, porque o marido ou a esposa não queria. Eles não vão tombar os olhos e analisar a sua consciência por você. Cabe a você analisar o que lhe é lícito e o que não é. Então, nesse sentido, somos os arquitetos da nossa vida, do nosso futuro, do nosso crescimento espiritual. Ou avançamos, ou nos mantemos muito lentamente, quando não, ali estacionários, como dizem os espíritos, que renitentes no erro, teimosos, orgulhosos, egoístas, não queremos arrumar nada. Eu nasci assim, quem gosta de mim vai viver comigo assim e eu vou morrer assim. Ditado popular horrível. Não. Não é verdadeiro. Esqueçamos isso, né? Eu acho que é um ditado popular assim, né? Negativo para nós. Então, quando nós vamos para o mundo espiritual, então nós vamos ver a ação do erro. Cada instante, cada sentido tem uma avaliação na vida. Nossa, não é um julgamento que anjo ou demônio te chamará e vai dizer para você, vem para cá ou vai para lá. Existe o anjo e o demônio dentro de nós mesmos, processado pela nossa consciência, constantemente. Então, essa ação do erro, sem necessariamente ter a coragem de reparar, ou a coragem de enxergar e de querer refazer os caminhos, de que o remorso venha e ele realmente seja uma ferramenta para a gente fazer modificações íntimas. Então, muitos não têm essa coragem, preferem não enxergar. O espírito não se modifica indo daqui para o mundo espiritual. Na sua essência, ele é ele.
Se aqui na Terra eu for esta pessoa que não dou um passo para trás, tentando exercitar a humildade, porque nós ainda não temos, mas tentando exercitar, e alguém diz a mim que isto está errado, mas eu prefiro guerrear, dar de frente com o outro e não aceitar que estou errada, ou seja, eu tenho que fazer esse exercício de recuar, olhar para mim, pelo menos perguntar, será que fulano está certo e eu estou errado? O que eu estou fazendo? Então, esta é a coragem de se olhar. Se nós não temos essa coragem, nós vamos viver situações bem drásticas e situações em que a angústia, o medo de convivência, o medo de se desnudar no sentido de deixar as pessoas nos ver na autenticidade que nós somos, e sim a gente usa uma máscara e nunca se expõe porque a gente entende que se expondo nós não gostamos de nós, as pessoas não vão gostar. A gente não processa claramente isso dentro da gente, mas isso está acontecendo dentro de nós. Então, situações angustiantes vão estar ressurgindo nas nossas futuras reencarnações, o nosso futuro próximo, no amanhã. Eu lembro, me permito comentar mais uma vez, de uma irmã nossa que José Raul Teixeira narrou num simpósio que tivemos aqui em Curitiba, e ele disse que fez uma conferência no Rio Grande do Sul e que depois de todos os trabalhos ali, ficou 2 pessoas e precisavam muito conversar com ele. Veio o filho e citou a situação da mãe, que a mãe incomodava o filho e toda a família, dizendo que os médicos não entendiam nada dela, mas que ela tinha certeza de ter um câncer. E ele explicava a Raul que tinham recorrido à medicina ali no estado, vieram a Santa Catarina, ao Paraná, e todos os médicos, mas a tua mãe não tem nada. E ela insistia que ela tinha alguma coisa, sentia-se muito mal, abatia-se o corpo, mas ninguém encontrava nada nela. E aí ele narra que Camilo, seu guia espiritual, se apresenta a ele e fala para ele ali, né, que ele acaba transmitindo alguma coisa para o filho, que aquela mulher se sentia tão culpada por alguns abortos e delitos que ela tinha feito, que ela se punia, que ela não tinha ainda o câncer, mas ela estava plasmando, ou seja, ela estava construindo o câncer que ia abater o seu corpo físico. Porque nós achamos também, dentro desse complexo de culpa, a punição. Então, às vezes, aquelas pessoas que estão bem, mas você pergunta, como vai, fulano? Ah, estou ruim. Uma hora dói o dedão, outra hora dói a unha, o fio de cabelo, alguma coisa, mas ela nunca está bem. Muitas vezes é um processo de punição. A pessoa não processa o estado de culpa, mas processa aquela punição sobre ela. Então, ele narra, o espírito Camilo fala a Raul que futuramente ela teria mesmo, se ela continuasse da mesma forma, ela estava construindo um câncer em seu corpo, por um estado de punição, por esse estado de culpa que ela não havia trabalhado nela, que é o normal que nós devemos fazer. Trabalhar em nós, em nossas vidas, aquilo que nós processamos e que já identificamos como um equívoco, principalmente direcionado a outras pessoas que convivemos, nada melhor do que conversar e dizer como nos sentimos, o quanto nos arrependemos, o que poderíamos restituir, o que poderíamos fazer de melhor àquela criatura. Sempre melhor trabalharmos esse lado da nossa existência, extremamente importante.
Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insoptável angústia e procura recursos de autopunição, em várias maneiras. Às vezes, um vício é o medo e a punição de alguma coisa, em que as pessoas repetem. E pasmem, o nosso perispírito registra tudo. Ele atende às leis da matéria. Não é ativo, não é ele que decide, mas registra. A tal maneira que me permito fazer uma colocação que a gente às vezes não faz em palestra pública, mas para aguçar vocês aí para um grupo de estudo também, né? Que é muito bom, porque lá nós conversamos mais abertamente. A gente não, às vezes não traz assuntos muito polêmicos a fim de não assustarmos ninguém. Mas a verdade é a verdade, né? Não devemos faltar com a verdade. Por exemplo, um sexólatra. Aquela pessoa que se desviou e que tudo na vida dela é este prazer. Ela pode registrar de tão intensamente, perispiritualmente isso, que ela morre, mas não desencarnou. O que eu estou dizendo? O corpo foi, mas o espírito fica ligado nela. Porque entende-se pela lei da Constituição que gera prazer é aquele corpo físico e ele é arremessado para o seu corpo físico lá nos seus despojos, aonde está os restos mortais. Então é grave a gente não se corrigir. Ninguém vai corrigir a gente de outra forma. Nem vai cair alguma coisa fantástica do céu em que o Senhor abrirá as nuvens e dirá para nós: filho fiel, passa de lá para cá. Não, isso é nós que temos que trabalhar. Outra situação, não é uma crítica, não entendo como uma crítica, é que nós ainda somos tão infantilizados que às vezes a gente diz assim, a gente escuta alguns irmãos dizerem, né? Ah, Cristo morreu por mim, derramou o seu sangue para apagar os meus pecados. Eu acho que aqui ninguém pensa assim mais, né? Quem apaga os seus pecados, corrige os seus erros é você, ele veio ensinar que a dor é uma realização e uma busca e que ninguém está condenado, não existe uma condenação, mas existe uma vida imortal. E que quem quiser segui-lo, carregue as suas cruzes, no sentido de dizer, carregue aquilo que você precisa refazer no caminho e siga-me. Que não é fácil a jornada do espírito, mas não é impossível construir a verdadeira felicidade. Nada vai acontecer apenas porque você entendeu que seja dessa forma. Infelizmente, é muito infantil do pensamento humano. Precisamos sim pegar aquela cartilha maravilhosa chamada Evangelho e fazer o que ele ensinou. Porque ele disse como o proceder, segundo as suas informações. Então, sim, nós precisamos. Distúrbios emocionais em forma de representações ou ideias ressurgem no comportamento. Lembranças inconscientes em forma de sonhos e pesadelos. Bem rapidamente, acho que o nosso amigo falou para vocês a questão dos sonhos, né? Só rapidamente, porque nós não vamos ficar num lado que não dá para aprofundar, porque isso é um assunto muito interessante para se aprofundar. Mas nós observamos que nós temos várias espécies de sonho ou de desdobramento, como a doutrina nos explica. O que é o sonho, o que é o desdobramento? O desdobramento é quando eu repouso o corpo, que é a minha roupinha, e tenho a condição de me lançar ao mundo espiritual, tendo encontros, conversas, visitas de parente, conversar com eles. Então eu vou e eu me lembro de tudo, technicolor, como diz Divaldo. Eu me lembro do que aconteceu, que roupa que fulano estava, o que ele me disse. Isso é um desdobramento. O sonho, que é da minha preocupação aqui agora, eu estou resolvendo meus problemas do cotidiano, é porque eu dormi preocupado com aquilo.
Mas existe um sonho ainda muito místico e esquisito, que a gente acha, né? A gente sonha que está num lugar bonito, daqui a pouco está caindo num buraco, a gente estava em tal lugar, daqui a pouco tem um bicho correndo atrás de nós acordamos apavorados, suarentos, e nós não conseguimos interpretar de forma alguma o que é tudo aquilo. Aquilo é um processo da consciência que a permissão divina nos concede, em que nós estamos numa panela de pressão ali. Está para explodir, porque nós não demos conta de nada, nem do nosso remorso, nem quisemos reparar, a culpa se estabeleceu, está ali pesaroso. Então a gente sonha tudo misturado, ou seja, está ressumando, está ressurgindo em formas de tintas, né? Em forma de metáforas, em forma de símbolos, que nos parece estranho, mas é ali um alívio temporário de nossas situações, que isso está fazendo muito mal para a gente e a gente não consegue processar. Então, só mais ou menos para estabelecer. Não existe aquilo que as pessoas dizem pesadelo. Todo dia eu tenho o mesmo pesadelo, o mesmo pesadelo. Às vezes a pessoa descobre que momento que ela viveu aquilo, que foi extremamente angustiante, acabou o pesadelo. Ela não tem mais. Mas às vezes ela tem um lapso de memória, ela não lembra-se de tudo isso. Então, o que vai ocorrer? Ocorre essa confusão em que está processando da sua consciência. Mas o momento que ela descobriu que aquilo lhe gerou uma angústia muito grande, foi um medo em que foi gerado, foi um distúrbio que foi gerado, que ela tem aquilo dentro dela, através de uma análise da psicologia, de atendimentos especializados, pronto, acaba o problema. Porque ela vai trabalhar isso que está nela. Uma vez trabalhado e enxergado, ela resolveu o problema. Já não está mais estabelecido aquele pavor em que ela tinha. E a gente pode ver isso em várias situações. Em fobias, por exemplo. Tem pessoas que têm tanta fobia de água, conheço uma que toma banho embaixo do chuveiro, vai lavar o cabelo na pia, porque não suporta, dá apavoramento colocar a cabeça embaixo d'água. São fobias, são estados da alma não processado, não ajustado, não olhado para ela, em que se torna fobias, medos, síndromes, em que vai acontecer aí patologias, que daí a medicina vai trabalhar isso. A má formação educacional. Especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversas culpas. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punido, sentindo-se obrigada a agradar, a criança compõe quadros de aparência e forma na sua personalidade. O que ela quer dizer com isso? Nós ainda não temos consciência do que é acompanhar um espírito. Os pais têm uma missão de conduzir os seus filhos a Deus. Ponto. Os espíritos nos dizem isso. Tudo na sua vida, na luta, na formação, nas conquistas, isso estabelece um crescimento pela lei do progresso. Mas só que tem um detalhe. O principal ponto desse espírito é caminhar para Deus. Se você falar para ele, filho, você vai conquistar isso, se você não pensar quando ele tem a possibilidade de dizer para ele, você veio para se melhorar. Você veio para se corrigir. Você veio para ser uma boa pessoa. Você veio para amar e ser amado. Porque todos nós, meu filho e minha filha, vamos morrer. Essa é a nossa destinação. Aqui é uma parte da escola.
E o nosso caminho que fizermos, aquilo vai dizer da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Todos nós vamos morrer. O processo de conquista da vida é natural, mas não em detrimento do espírito. Então, se a nossa felicidade é ver só o crescimento material dos nossos filhos, opa, vamos parar para pensar. Então, o que acontece nessa educação? Nós acabamos corrompendo os pequenos no seguinte sentido. Eles observam rapidamente como nos agradar e como esse agrado substitui-se em bônus, bonificação, dinheiro, videogame, passeios e tudo mais. Então, eles conhecem isso. Só que tem um outro lado. Meu filho, você tem que ir bem na escola, você tem que ser nota 10. Quem disse, né? Todo mundo não é nota 10. Aí se estabelece, por exemplo, uma cobrança e um sentido de culpa. Ela explica para nós que, às vezes, aquela criança que apaga o caderno até rasgar, ela está expressando ali uma angústia de ter errado. Ela está se punindo. Ela não pode permitir que ninguém veja que ela errou, que não é normal, os pais vão lhe cobrar as notas. E ela vai perder, não são as coisas, às vezes ela não processa, ela vai perder o amor daqueles pais. É assim que julga. E não é dessa forma. Se nós pararmos para pensar nisso que ela está dizendo, tem uma lógica muito grande. Porque, às vezes, isso se torna um medo tão grande de ser autêntico, de você poder observar o filho e a sua personalidade, a fim de que você auxilie ele, corrigindo ele com uma boa conversa, com uma explicação, com amorosidade, com carinho, em que ela prefere, como no caderno, apagar a folha até furar o caderno. Porque ela não admite e ela vai perder o prestígio daqueles que admiram ela. Aqueles que saem dizendo, meu filho não me incomoda na escola, é fulano, é isso, é aquilo, é maravilhoso. Ótimo que a gente ache maravilhoso. Eles são, sim, seres maravilhosos. Mas a gente tem que cuidar para não estimular o orgulho, o egoísmo e o estado de culpa neles. Inúmeras pessoas procuram os consultórios psicológicos porque não trabalharam a sua criança interior. Tem até um livro de Alberto Almeida. Por quê? Porque isso nos ocorreu lá. Inclusive o processo de compreendermos que os nossos pais deram para nós aquilo que tinham. Nós estamos num processo de crescimento. Esse é o nosso melhor momento na vida da reencarnação, porque éramos muito piores. E dentro do reconhecimento desse amor divino e dessas oportunidades, eu também tenho que oferecer o perdão como uma forma de cura. Em vez de sentir repulsa, não consigo conviver com os pais. Eu quero me casar e ir embora, eu quero ser adulto e ir embora, não quero morar com vocês, não quero viver com vocês. E deseja tudo de mal e vai embora, e depois ocorre alguma coisa, está aí estabelecido, uma profunda culpa, porque não foi estabelecido o amor e o entendimento entre as criaturas. E é o que nós precisamos. E às vezes essa criança que está acostumada a agradar tem um detalhe grave. Ela sai daquele lar, daquele cadinho fechado. Começa a sua vida, então, a sua trajetória. Ninguém pode viver por nós. E aí, então, ele se sente culpado se ele não for o bacaninha da turma, se ele não aceitar as propostas da turma e das pessoas que são aqueles que, às vezes, numa conduta errada, mas no sentido de pertencimento, se eu não bebo. Esse aí, né, ó. Carola. Eu não fumo, esse aí. Então, às vezes, a criatura descamba para erros, não porque ela queria, mas porque ela queria ser aceita e agradar para ser aceita. Vocês percebem?
É muito difícil a pessoa que tem medo e que tem a necessidade de agradar para ser aceito, porque no agradar, Jesus dizia, a porta larga, a porta da perdição, e muitos andam por ela. A estreita, eis a da salvação, mas poucos passarão por ela. Porque o ser humano não percebe que se estabelece nele uma necessidade de amor. E às vezes essa necessidade de amor foi estabelecida equivocadamente, que é agradando. Então, se o jovenzinho não beber a cerveja, o grupo não admite ele no grupo. Ou se ele não fizer isso, pessoas há que têm medo de tudo. Pessoas há que têm medo de se socializar, prefere conversar pelo WhatsApp, porque se estiver presente, ela não tem nada para dizer. Ela não tem nada para conversar. Ela não tem nada, ela não consegue se relacionar. Por quê? Porque se estabeleceu nela o medo. E este medo é prejudicial. Este medo nem sempre é... Não se preocupe, daqui a pouco eles trazem o restante. Esse medo nem sempre é salutar. E às vezes ela não percebe que está descambando para coisas equivocadas e erradas, que não é lícito, que não é salutar para ela e que não levará a ela a um crescimento espiritual na sua jornada. Então, sim, nós somos culpados uns pelos outros e nós temos que trabalhar isso em nós. Rapidamente, para nós irmos ao final. Conflito da mesquinhez, de sentimento, nutre-se da presença da culpa. Acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio, triste, quando não infeliz e desmotivado por inúmeras situações. Suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre empurrado para depressão. Fora que eu preciso dizer para vocês, antes de irmos para o final, que esse processo de culpa é a antena mais potente que existe para o universo espiritual. Porque eu me sinto culpada e os meus algozes, os meus inimigos, os que são os meus credores, tá lá fulano, vamos lá. Esse estado de culpa, de credor e devedor, nos atrai para consequências. Então, ela é uma antena poderosa para as obsessões, para as perseguições, que nós não podemos deixar de enxergar, que isso é uma verdade. Então, nós precisamos perceber isso. Depressões que, às vezes, a pessoa não encontra, eu tenho tudo, eu tenho saúde, eu tenho tudo, mas sou profundamente deprimida. Se eu não acho razão nesta vida, esse estado pode se processar de uma forma punitiva, em que a depressão se apresenta em mim, eu não sei explicar por quê, mas eu sou profundamente infeliz. E eu tenho que achar uma maneira de fugir, e infelizmente, às vezes até pelo suicídio, ou por outras situações que não são favoráveis ao nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos ter atenção para isso. Processos de libertação. A culpa saudável deve acompanhar os atos humanos, mas veja lá. Saudável, me senti culpado, sinto remorso, enxergo, tenho vontade de reparar. É um processo natural. Me senti culpado, mas sou orgulhoso, sou vaidoso, sou egoísta, não quero reparar. Ela mergulha num processo inconsciente e, hora ou outra, ela vai ressurgindo em processos mais dolorosos na vida, ou pós-morte. O antídoto para a culpa é o perdão e o auto-perdão, que nós já comentamos aqui. Coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos
terapêuticos e libertadores da culpa. Conversar sobre isso com você mesmo, nem que seja no espelho, que nem aquela imagenzinha apontando uma para a outra. Fulaninho, se emenda, o que você está fazendo? Eu preciso olhar para isso, tirar do coração, mas eu preciso com isso também saber o que fazer. Essa é a diferença de todo o processo de crescimento espiritual. É comum no período da infância o sentimento de vergonha, quando ainda não se tem ideia da responsabilidade, empurrando para as fugas psicológicas. Somente a decisão de permitir-se, que é herança da infância, superando-a, torna possível a conquista do equilíbrio, da autossegurança e da paz. Muitos psicólogos sabem muito bem disso, né? Que é curando a sua criança interior. Não esquecendo-se que todas essas marcas, essas tintas, a gente chama tintas, mas são feridas do nosso passado que nós não quisemos olhar, não quisemos falar conosco ou falar com aqueles que precisaríamos para curar essa dor. Esse processo de entender que todos nós estamos em progresso, mas que precisamos modificar, é como a nossa irmã diz assim: errar, entre aspas, é humano, só que não é mais lícito ver que errou e permanecer no mesmo erro. Porque todos nós estamos num processo de aprendizado. Então, que a gente possa ter, com esse assunto, levar para a gente pensar um pouquinho mais sobre nós, sobre, como diz nosso Alberto, sobre as nossas encrencas, para a gente tentar resolver. Conversar com aquele pai, com aquele filho, com aquele irmão, com aquele amigo do trabalho. A gente não levar essas situações para o mundo espiritual. Porque queiramos ou não, um dia tem o acerto. Não ficamos sem esse acerto. Às vezes o acerto é muito mais fácil, ou então muito mais doloroso, depende da nossa atitude. Dar-nos a oportunidade de auto-perdão, mas no sentido de que a gente entendeu o que errou, mas também no sentido do Evangelho. Não faça mais, porque o pior te acontecerá. Não é o que Jesus dizia? Vai e não peques mais, senão o pior vai te acontecer. É isso. Não que exista uma condenação, mas existe um processo, um mecanismo de funcionamento das leis que nos equilibram e que todos nós estamos submetidos, queiramos ou não. E aí, nós é que vamos dar conta desse processo ou complicar esse processo em futuros e maiores sofrimentos. Ou então, quitarmos os nossos ceitis antes de ficarmos presos pelo calabouço, né? Como diz também o nosso Evangelho, ok? Então, já está no nosso horário, convidamos a todos nós para a nossa oração. Vamos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os nossos olhos. Agradecer por esses momentos preciosos em que estamos juntos. Agradecer por essas revelações consoladoras que o Cristo nos permitiu, que é o desvendar de nós mesmos, que é o descobrir a vida na imortalidade, saber dos nossos processos, nos conscientizarmos dos nossos objetivos principais. Rogar então, Senhor, por todos nós, no sentido de nos fortalecer na coragem, na vontade de mudarmos sempre para melhor. Que a gente tenha algumas vitórias, Senhor, nesta reencarnação. Muitas colheitas favorecendo o bem e o amor. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos. Que nós possamos ajustar
as nossas vidas e aprender efetivamente a amar a humanidade como o Senhor nos ama. Muito obrigado, gratidão imensamente, Senhor, por estar sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, gente. Só aguardar que serão encaminhados ao passe.